dia, né? É um prazer estar aqui com vocês para mais um evento, né, voltado ao tema, né, dos investimentos, né, trazendo reflexões importantes sobre o cenário atual, né, e as perspectivas, como a Andressa apresentou, né, que impactam diretamente a gestão das carteiras das entidades de previdência complementar. O foco do nosso painel é a renda fixa, né? Uma classe de ativos que voltou ao centro das atenções, né, nos últimos anos, especialmente após o ciclo da alta da taxa Selic, né? Para as entidades, a renda fixa ela segue sendo um pilar essencial, né, na estratégia de diversificação pela previsibilidade, pela liquidez e também pela oportunidade de composição de portfólio com riscos mais equilibrados. Mas, ao mesmo tempo, o cenário vem mudando, né? Então, a gente, vivemos aí um momento de expectativas em relação à continuidade ou não, né, do ciclo da queda dos juros, e o mais importante, quando, né? E isso naturalmente nos leva a repensar o posicionamento dos portfólios. Então, até que ponto a renda fixa continuará oferecendo retornos atrativos? Há espaço para alongar prazos ou aumentar o risco de crédito, né? E como essas decisões se conectam com o horizonte de longo prazo das entidades. Então, para ajudar a responder essas e outras questões, nós temos aqui conosco profissionais de peso, né? O André Caetano, que é da gestão renda fixa da Bradesco Asset, e Gustavo Okuyama, que é o gestor de fundos da Porto Asset, renda fixa e previdência. André e Gustavo, sejam muito bem-vindos. Bom, Obrigado. a ideia aqui hoje é que cada um possa compartilhar um pouco da sua visão sobre o cenário atual de renda fixa, né? Como vocês estão vendo o comportamento das taxas, as oportunidades, desafios que se desenham para as carteiras das entidades nesse momento. Então, para a gente começar, eu vou convidar o André para fazer a sua apresentação e trazer a leitura do cenário sobre a ótica do Bradesco, né? Então, eu vou projetar aqui a apresentação do André. E, André, fica à vontade para iniciar a sua apresentação. Deixa eu colocar aqui. Obrigado, Fernanda. Me escutam bem? Sim, Ótimo. Bom, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Andressa, pela apresentação. Foi excelente, sem dúvida nenhuma. Vou recorrer a ela em alguns momentos aqui durante a minha apresentação. Então, se a gente vai começar, eu trouxe aqui só dois slides, alguns gráficos, algumas tabelas. Né? Assim, eu não sei o que eventualmente tem acontecido aqui com a minha tabela, o meu gráfico aqui de baixo, mas eu explico para vocês, não tem nenhum problema. Eu quis trazer para vocês aqui hoje, de fato, é uma visão que a gente tem aqui na nossa renda fixa, né? A gente tem portfólios muito grandes em previdência, por exemplo, e como é que a gente está enxergando o mercado, né? E tentando ver aí quais são as oportunidades, quais são as nossas teses, né? Eu acho que, e eu vou dividir aqui com vocês, e que é uma tese que a gente tem aqui aplicado de uma maneira ainda cautelosa, no sentido de tomada de risco, mas para dividir realmente com vocês como a gente vê, enxerga as coisas aqui e como a gente caminha no sentido de escolher é, que tipo de ativo colocar na carteira e por quê, né? Então, assim, eu vou começar pela minha tabela ali do lado esquerdo superior, e é justamente o desempenho dos mercados. E aqui eu coloquei só 5 mercados, eu vou chamar assim, de risco, né? Então, renda fixa nominal, que são aí basicamente, eu usei o IRFM como referência, renda fixa e inflação, usei uma B como referência, crédito, né? Aqui no caso o IDDI, Bolsa Brasil e Bolsa Estados Unidos, né? Então, Ibov e S&P. E eu quero primeiro focar no lado direito da tabela, que é o desempenho no ano, né? Então, a coluninha da esquerda é o desempenho nominal. Vou focar nessas colunas que estão coloridas, que são as colunas desempenho em percentual do CDI, só para a gente ter uma referência aí contra o próprio CDI. E aí tem algo que chama atenção, né?
é um ano de recuperação importante, né? 2025, a gente vai se lembrar que 2024 foi um ano difícil, especialmente o último trimestre de 24 foi um período bem complicado, né? E a gente tem agora, no ano de 2025, uma recuperação importante em muitas das classes de risco, mas chama atenção justamente a parte da renda fixa e inflação aí, do IMAB, das NTNBs, que performam abaixo do CDI. Se a gente olha um horizonte um pouquinho mais estendido, ou seja, eu vou olhar 12 meses e vou pegar o último trimestre do ano passado, foi, como a gente sabe, um trimestre bastante desafiador para todos nós aqui, né? Aí a figura fica um pouquinho pior, ou seja, a única classe no Brasil dessas que eu elenquei que superou o CDI foi o crédito, né? E a Bolsa Americana que teve um desempenho e continua tendo, né, um desempenho fantástico, batendo máximas históricas e tudo mais. Mas se a gente olhar tanto o juros nominal quanto a Bolsa no Brasil, nesse horizonte de 12 meses, todo mundo apanha para o CDI. Então, eu quero focar justamente agora no, no mercado de inflação, ou seja, as NTNBs e os IMABs. Por quê? Porque ali é onde me dá a impressão de que a gente ficou um pouco para trás, né? Ou seja, é um mercado que não conseguiu fazer o catch-up, ou seja, ele não conseguiu recuperar tão bem quanto os demais, e existem razões técnicas para isso, né? E é justamente sobre elas que eu vou discorrer agora, né? Para depois a gente entender se a gente tem oportunidades ou não. Então, assim, vou começar pelo lado direito do meu slide, que é onde eu falo de fluxo, ou seja, como é que foram as emissões, tanto do Tesouro quanto privadas, em IPCA? O que que impactou esse mercado? Ou seja, a gente teve, de fato, uma oferta, né, um volume de venda desses papéis muito grande. Então, aqui eu tenho o histórico dessas emissões na tabela superior, em termos financeiros. A gente vê que o ano de 2025, e ali eu coloquei 2025 uma estrelinha, porque, obviamente, a gente tem os dados efetivos, que é o que eu chamei de year to date na tabela, na coluna, na penúltima coluna, é o que efetivamente aconteceu. Tem ali uma estimativa nossa do que seria ou do que será a, o volume para o final do ano, e aí eu tenho o volume que a gente estima para o ano de 25. A gente vê que o volume é extremamente alto, inclusive mais alto do que foi em 2021. E vamos lembrar que 2021 foi um ano muito especial no sentido de que o Tesouro precisou fazer emissões muito grandes para fazer frente a todos os gastos relacionados ao Covid, à pandemia e tudo mais, né? Aqui no gráfico inferior, eu trago essas emissões em termos de colocações semanais, até porque as colocações do Tesouro são semanais, e aí sim a gente pode normalizar e comparar é, laranja com laranja, né? E aí o que que acontece, né? A barra cinza, desculpa, a barra verde é o volume semanal em termos financeiros. A barra marrom aqui é o volume semanal em termos de risco que foi introduzido no mercado, né? Na medida de V1 e tudo, mas é o risco que foi introduzido no mercado, o que efetivamente, na minha opinião, tem mais impacto ainda. E as linhas pontilhadas, né? Então, as barras são os volumes semanais, a linha pontilhada nada mais é do que a média, essa média nos últimos 5 anos, ou seja, como é que foi a média de 20 a 24. E a gente vê que do ponto de vista financeiro, as emissões esse ano estão 50% maior que essa média. E, inclusive, maior do que o pior momento que foi o pós-Covid ali, 2021. E o risco foi 80% maior. Então, se a gente lembrar da história da oferta e da demanda, sem dúvida nenhuma, uma oferta como essa impactada não só pelo Tesouro, a gente vê inclusive que as emissões privadas vêm tendo um volume crescente e importante, especialmente por conta dessas emissões incentivadas e tudo mais, né? Mas assim, a gente tem um impacto muito grande, que sem dúvida nenhuma afetou o preço. Ou seja, a gente tem hoje, e aí vocês me perdoem por conta do gráfico da esquerda, que é o que eu vou recorrer agora, o gráfico de baixo,
a gente tem essa linha preta que é a taxa de juros real, né? E aqui eu estou usando uma taxa de uma NTN-B com prazo fixo de 10 anos, ok? E a gente vê que a gente está num nível historicamente extremamente elevado, talvez comparável apenas com o período ali do impeachment da Dilma. Vamos lembrar que naquele momento o país estava praticamente quebrado, né? Vamos assim dizer. Então, assim, é um momento extremamente delicado. E existem também razões técnicas para justificar isso. Uma delas, e foi abordada inclusive pela Andressa, eu concordo, é a questão de uma meta de inflação extremamente agressiva, que tem feito com que essa área ali de baixo, né, aquele spread ali, a diferença entre a inflação implícita e a meta de inflação. Ou seja, a gente está num momento onde as expectativas estão desancoradas. Isso tem feito o Banco Central ter um ciclo de alta de juros, que é a linha vermelha ali, né, da Selic subindo. A gente está hoje num patamar, inclusive, mais alto do que estivemos naquela outra oportunidade, mas já também abusando aí do que a Andressa colocou, concordo que a gente provavelmente entra num patamar, depois entra num momento de queda de juros, né? E talvez a gente tenha um momento de arrefecimento nas expectativas de inflação, ou seja, o Banco Central tem conseguido trazer isso mais para perto da normalidade. Então, eu acho que alguns desses vetores, né, os vetores da direita, que são de fluxo, eu acho que vão se normalizar. Se a gente olhar as últimas emissões do Tesouro, as últimas 3 semanas, já foi num patamar mais razoável. A gente teve uma conversa muito longa com ele, até porque a gente é um dos maiores holders de papéis do Tesouro, então a gente tem interações frequentes, né? Eles demonstraram que de fato fizeram ali uma aceleração, mas agora estão num colchão mais tranquilo para poder enfrentar, vamos assim dizer, as incertezas do ano que vem, e muitas delas relacionadas, inclusive, ao período eleitoral. Então, assim, eu acho que em termos de fluxo a gente vai ter um vetor com menor intensidade, se não mais neutro. Eu acho que em termos de dados macroeconômicos a gente também está caminhando para algo mais razoável. Se puder ir para a próxima, Fernanda, e aí aqui vem a minha conclusão, ou seja, é o que eu queria trazer para vocês do que a gente tem enxergado. Agora eu vou olhar só aquela linha preta, que é justamente a taxa de juros real de 10 anos, ok? E vou ver, nesse período aqui, de novo, me perdoem o gráfico, mas a gente está olhando aqui um período de 15 anos, tá? 15 anos dessa taxa de juros real. E eu quero ver, e os dados estão aqui no gráfico da direita, quantas vezes nesses 15 anos, e essas são as barras cinzas do meu gráfico da direita, ok? Quantas vezes essas taxas excederam esse patamar de IPCA mais 6, IPCA mais 6,25, que é o que vocês veem ali na legenda horizontal do gráfico, tá? Então, assim, a gente vê que essas barras, obviamente, elas são decrescentes, ou seja, a frequência com que esse IPCA mais 6 acontece foi de 37%, né? Ou seja, que excedeu o IPCA mais 6. Quando eu vou para o IPCA mais 6,5, só 14% das vezes. Quando eu vou para o IPCA mais 7, foi só 8% das vezes que aconteceu na história desse país nos últimos 15 anos. IPCA mais 7, 25,6% das vezes. E por que eu estou chamando a atenção? Porque hoje a gente está com a taxa para esta taxa de juros real de 10 anos acima, inclusive, desses 7,25. Ok? Então, primeiro é a frequência, ou seja, vivemos um momento especial, único, improvável, né? Ou um baixo histórico no período aí de 15 anos para trás. Agora eu vou falar de como é que foi o retorno, e aí eu vou usar como referência de mercado o IMAB5+, que é um índice que tem mais a ver com esse juros real de mais longo prazo, por isso eu usei o vértice de 10 anos, e eu quero fugir um pouco do miolo da curva ali, que é onde tem tido as emissões privadas, que acabam causando certas disfunções no mercado. Então, vou olhar o IMAB5+, e vou ver todas as vezes que aconteceu cada um desses momentos de IPCA+, como é que foi, dali para frente, o desempenho do IMAB5+, 6 meses à frente. Só 6 meses à frente, ou seja, qual foi o ganho de mercado que esse índice teve. E aí, eu acho que tem algo que chama a atenção aqui. Então, todas as vezes que o IPCA foi acima de IPCA mais 6, essa taxa de juros real, na média, o retorno acima do CDI foi de 2,3, que é o meu gráfico ali, o número do meio, né? E, na média, quando ganhou, ou seja, todas as vezes que foi acima do CDI, foi
0,4% acima do CDI. E todas as vezes que ele perdeu, foi 5,2 abaixo do CDI, ou seja, certamente uma boa oportunidade, ela acontece mais vezes e tem uma simetria mais ou menos relativamente positiva, mas mais ou menos bem distribuída. O que eu quero chamar a atenção é como essa distribuição vai mudando à medida que eu vou caminhando nesse patamar de juros real. Então vamos pegar como exemplo aqui, todas as vezes que esse juros real de 10 anos foi acima de IPCA mais 7. Bom, ele foi acima de IPCA mais 7 só 8% das vezes. E, na média, quando isso aconteceu, o IMAB5+, performou 6 meses à frente, CDI mais 4,6. Todas as vezes que essa performance foi abaixo do CDI, na média, a gente perdeu 2% contra o CDI, um investimento como esse. E quando a gente ganhou, na média, foi 10%. Ou seja, foi CDI mais 10. Então, a gente traz aqui uma assimetria interessante, e é justamente isso que hoje a gente olha, ou seja, a gente entende que uma taxa de juros real, como essa a gente está vivendo agora, de 7,5, né, pegando aí across the board na curva de NTNB, além dela ser insustentável para o longo prazo, ou seja, se a gente continuar assim, certamente a gente vai ter um problema muito mais sério no país, né? Então, eu realmente acredito que é um patamar sustentável. Mas todas as vezes que isso aconteceu, né, a gente teve aí um desempenho muito bom desses ativos que são as NTNBs mais longas, né? Então, assim, eu vou tentar parar por aqui, Fernando, até para o Gustavo poder ter tempo de também trazer o material dele. Então, eu tentei ser bem, de certa maneira, didático, mas ser bem prático no sentido do que a gente está olhando e no que a gente está vendo como uma boa oportunidade para ser enxergada aí, especialmente para o público que a gente está trabalhando aqui, né? Está apresentando que certamente tem NTNBs nas carteiras e é um ativo que sempre a gente está de olho, né? E assim, eu acho que hoje é um ativo que merece uma atenção especial, né? Trouxe aqui alguns dos meus pontos pelos quais eu acredito que isso é uma verdade. Bom, termino aqui para dar tempo do Gustavo também fazer a apresentação dele. Obrigado a todos aí. André, obrigada aí pela a excelente exposição, né? São muitos pontos importantes aí de reflexão, né? Especialmente em relação à dinâmica de juros e estratégia de alongamento dos prazos, né? Bom, eu vou agora convidar o Gustavo a fazer a apresentação dele, compartilhar aqui com vocês. Gustavo, fica à vontade. Bom, primeiro, bom dia. É um prazer estar falando aqui. Espero que a minha apresentação e acho que a nossa conversa aqui com o André agregue no processo de investimento de vocês. Eu tentei trazer de forma resumida alguns pontos que a gente olha. Eu vou dar primeiro um rápido contexto, depois eu vou explorar um IMAB5, um relativo entre o juro real também em bolsa, e também falar um pouquinho sobre o prêmio que a gente vê na curva de juro pré-fixada. Tem bastante slide, mas eu vou passar rápido, é mais uma mensagem principal em cada uma. E aqui, primeiro, eu gostaria que vocês se atentassem para o gráfico da direita embaixo, onde a gente vê o IPCA de serviços e o desemprego. A gente viu ao longo do ano a gente já iniciou o ano com uma taxa de juros, né, elevada, se elevou mais ainda. O André mesmo comentou, mostrou no gráfico que a gente está num patamar acima de 2015 e a gente tem que ir lá para 2006 para chegar numa taxa de juro comparável. E isso traz, quando você vê uma inflação que, apesar de acima da meta, ainda historicamente bem comportada e abaixo dos últimos anos, é, é, um, um- desculpa aqui, só me perdi no ponto. É, a gente pegou, enfim, deixa eu só retomar aqui. A gente vê que esse juro real ex-ante, ele está em um nível elevado, né? A gente fala entre 9,5%, 10%, e a gente viu ao longo do ano uma evolução muito positiva no sentido de as variáveis se comportarem
reagindo ao juro mais alto que o Banco Central trouxe. Então, acho que tem um componente externo que foi relevante também, mas o real, que foi o grande vilão da política monetária, né, no ano passado, que fez você sair de um ciclo de queda para um ciclo de alta. Claro que você teve uma atividade resiliente, mas o real ele conseguiu no ano aí apreciar seus 15%. A atividade ela desacelerou e ela desacelerou inclusive surpreendendo a expectativa de mercado. E a inflação mesmo, né, ela, que nem eu comentei, ela tem mostrado componentes mais benignos, apesar de em nível alguns componentes ainda preocuparem, e um deles é serviços, mas o que tem sido a variável que não fecha e tem dado essa tônica mais dura do Banco Central, e acho que afetado muito a performance tanto do juro pré-fixado, mas também das NTNBs, é o desemprego. Então, o Banco Central acho que tem sido bem vocal para isso, e a gente consegue ver aqui, o eixo está invertido, né? Então, quanto mais para cima, menor o desemprego. Então, a gente vê que o desemprego ele tem diminuído. A gente teve os últimos números do CAGED, né, de criação de emprego, que surpreenderam levemente para baixo, mas num nível ainda resiliente, e a gente tem visto o desemprego medido pela PNAD surpreendendo para baixo consistentemente, e o último número ele passou a ficar mais parado, e acho que esse é o último dominó que falta para a gente conseguir ver uma inflexão na política monetária. Daí, Fernando, se puder passar para o próximo slide. E aqui, justamente ilustrando, né, a gente vê o PIB, o monitor da GV, né, que a gente usa para acompanhar mais em alta frequência, e já vê a atividade embicando para baixo na margem, justamente reflexo dessa taxa de juros, que ela acaba né, num patamar tão restritivo. Então, indo para o próximo slide. Aqui acabou também saindo, né, um- não ficando claro o que é o que, né? Mas vamos nos atentar à linha tracejada, e essa linha tracejada é justamente a taxa de juro real ex-ante, aquela que pega mesmo na economia, mostrando o quanto que você está sendo flexível ou restritivo na sua política monetária, e a gente pode ver essa puxadinha ali, 2021, 2022, e desde então a gente tem orbitado em níveis muito altos, né? Isso daqui mede o que você tem de expectativa de juro pré-fixado, menos o que você tem de expectativa de inflação. Então, se a gente puder ir para o próximo. E aqui eu vou chegar num ponto, acho que até complementar o que o André trouxe, né? Ele falou um pouco da ponta mais longa do juro real. Aqui eu vou falar do B5, e eu trouxe nessa tabelinha a primeira coluna de ano. A gente vai ter qual que é a taxa média das Bs que compõem um B5 no início de cada ano. Daí a gente vai ter o que foi nos 12 meses seguintes o retorno do CDI, do B5. Daí a gente vai ter, né, o retorno do indexador B5 acima ou abaixo do CDI, ali no ex-CDI, e o que foi o IPCA do ano, para a gente ter uma ideia ali do complemento, né, que a gente tem aqui os dois componentes, a taxa média, que é a primeira coluna ali do ano, né, que tem o retorno pré-fixado ali das Bs, e o retorno pós-fixado, que é o IPCA ali na direita, para a gente ver os dois retornos, os dois componentes de retorno, e a gente vê que quando a gente tem patamares elevados de taxa no início do ano e uma inflação, enfim, que historicamente ela tem sido alta, você tem retornos expressivos nos anos seguintes. Então, em 2009, quando você pegou ali o início de 2009, a taxa média do B5 era 7,90. A gente teve uma inflação de 4,31, com isso você teve um retorno acima do CDI de 5%. Isso foi verdade em 2010, 2011, 12, até 2013, onde você já começou o ano com uma taxa extremamente comprimida, de 1,57 de yield mesmo, de taxa média, e você teve uma inflação ali que foi a média. Então, com isso, você teve uma perda, e o intuito aqui é mostrar que você acaba tendo um elástico ali de rentabilidade, e que quando você está muito acima da média,
você tende a ter nos anos seguintes um excesso de retorno significativo e persistente. 2014 é a mesma coisa, de 2013 a 2014 você teve um delta de abertura de taxa relevante e você passa novamente a ter, nos anos seguintes, retornos positivos. Sendo que no ano que você teve uma abertura de taxa, que nem de 2015 para 2016, você, com uma inflação acima da média histórica, você mesmo assim conseguiu entregar um retorno acima do CDI. Isso foi verdade novamente, né? O fechamento de taxa, 2021 você chega novamente ali num nível bem comprimido, de 0,46, e mesmo assim, o componente da inflação foi o suficiente para você ter um retorno igual ao CDI. Porém, o que que aconteceu nos últimos anos? A gente observou uma abertura de taxa, né, com o Banco Central vindo nessa tônica, né, que culminou ali no final com esses 15% de juro que a gente vê hoje, e uma inflação que é abaixo da média histórica. Tanto que eu joguei aqui a média, né, na última coluna, a média IPCA, a gente vai ter a média de 2009 a 2021, que foi praticamente 7% de IPCA, e a média de 21 a 24 foi 5%. Então, o componente de retorno da inflação ele foi menor e a gente teve essa abertura de taxa com o Banco Central adotando uma retórica mais dura, acho, do que historicamente ele tem adotado. Então, com isso, as taxas abriram, né, e trouxeram esse retorno negativo e que é meio díspare, né, com o que você observou desde o início do índice do B5, ele passou a perder do CDI consistentemente, mas eu acho que é resultado justamente de uma postura de um banco central que ele é mais duro, não deixa você entrar numa espiral de inflação, e com isso você tem uma abertura relevante, né? A gente viu, né, o juro curto, onde que ele está, acompanhando essa Selic, e o juro real, como você não tem uma expectativa de uma inflação que vai disparar, o juro real ele acaba subindo muito para compensar essa abertura também no juro pré-curto. E a gente chega hoje, aqui 2025, eu trouxe dois dados. O que a gente entrou o ano, né, que foi em 7,24, e o que a gente teve em 6 de outubro, que é praticamente 8,70 de taxa média das Bs que compõem o B5. Então, obviamente, isso não significa que ano que vem com certeza vai ganhar dinheiro. Não, mas quando a gente olha o padrão histórico, nesse nível, que é o maior nível da série, a gente tem uma possibilidade razoável de ter um retorno expressivo nos próximos anos. Então, Fernanda, se puder passar no próximo. Aqui é só olhando é um gráfico simples, mas eu gosto bastante de ver para ver o relativo entre bolsa e as Bs mais longas. Aqui é uma B 2035 e o índice do Ibov. E a gente vê que teve um retorno muito expressivo, principalmente ali até agosto, né? Os dois andavam junto, lembrando que a bolsa ela é muito afetada pelo juro real longo, né? Que seria o custo de oportunidade final. É, e eles andaram junto, retorno bolsa e NTNB longa até agosto, e desde então você teve uma boca de jacaré, onde a bolsa conseguiu ter, mesmo com a performance negativa dos últimos dias, um retorno expressivo, e já esse juro real longo performando muito mal. E acho que daí tem alguns componentes, né? O Banco Central muito duro, e também, como o André comentou, e acho que é muito relevante, as emissões do Tesouro, que achei muito acertado, assim, o nível tem sido bastante elevado, e quando você quebra entre IPCA e pré-fixado, acho que realmente o IPCA você só tem uma comparação em 2021, nível de emissão, e o pré-fixado em 2015. E tirando isso, são as maiores emissões, olhando a métrica de risco aqui, não em volume financeiro, mas são as maiores adições de risco da história que a gente tem aqui, história recente, em um ambiente em que você tem também emissões de crédito, né, subsidiado ligados ao IPCA, que o André também trouxe, muito relevantes. Daí, se a gente puder ir para o próximo,
Aqui é só uma comparação que o nosso economista aqui gosta de fazer, trazendo o que que você tem expectativa de Selic histórica no Focus e o que que você tem de precificação na curva de juro. Então, cada um desses pontos, aqui olhando para a esquerda, você traz 1, 2, 3, 4, 5 anos, são os vencimentos. A linha azul é onde a gente está, e o tracejado ali, acho que é laranja, mostra a média. Então, a gente estaria sem fazer a correção pelo ciclo, né? Porque em ciclos de queda, enfim, você tem possibilidade, se a gente ajustasse pelo ciclo de queda, só olhando o ciclo de queda, esse prêmio seria ainda maior, mas a partir de 3 anos, principalmente, você passa a ter um prêmio muito expressivo na curva de juro pré-fixada, que ali agora trocando pelos vencimentos, né, do DI, é o gráfico da direita, mostrando que a gente estaria no topo, inclusive, olhando principalmente os vencimentos mais longos desse prêmio histórico. Se a gente puder ir para o próximo. Aqui é a mesma métrica, só que olhando a inflação, o que que é a inflação implícita negociada no mercado contra o que que é a inflação implícita precificada no Focus. A barrinha preta, isso aqui é um histograma, né? Quando você olha tudo, soma tudo isso, dá 100. Olhando a barrinha preta é a média e a barrinha amarela é um desvio padrão. E a gente está acima de um desvio padrão, a gente está em torno de um desvio padrão no 4 anos e acima de um desvio padrão ali nos 6 anos. E isso mostra como que você tem um nível de prêmio muito alto. Essa é a mensagem final que eu quero passar aqui, que olhando, pensando em grandes ciclos, que é o jeito de você sair um pouco daquele ruído, né, do curto prazo. Me parece que a gente sai de um ponto em que você tem muito prêmio, tanto no juro real, e mesmo assim você tem prêmio no juro nominal também, o que acho que traz oportunidades muito interessantes para um portfólio de renda fixa que tem um horizonte de investimento de mais médio, longo prazo, que acho que é o caso aqui do pessoal que está ouvindo a gente. E acho que eu trouxe mais um slide só. Ah, tá, esse foi o último, né? Último. Então, Uhum. perfeito. Daí agora também tentar ser aqui sucinto para a gente conseguir conversar um pouco. Perfeito, obrigada. Excelente apresentação, né? Agora, eu gostaria de, né, assim, ouvir de vocês, né? A gente ouviu aí as duas perspectivas, né? Então, vamos explorar um pouquinho mais sobre alguns pontos, né? Então, eu gostaria de começar assim, o nosso bate-papo fazendo uma pergunta para vocês dois, tá? Como vocês avaliam o papel da renda fixa na carteira das entidades nos próximos anos, considerando possíveis ciclos de queda da taxa de juros e a necessidade de buscar alternativas em outros mercados? Aí eu vou pedir para o André começar. André, fica à vontade. Obrigado, Fernando. Assim, bom, eu acredito que, independente do momento, certo? Aí eu vou falar de uma questão mais conceitual, teórica aqui. Eu acho que a parcela de renda fixa numa carteira de investimentos, ela é sempre importante, especialmente num país como esse, né, como o nosso, que é Brasil, que tem taxas historicamente altas, que tem um histórico de inflação também alto, né? Então, assim, eu acho que é uma parte do portfólio, sem dúvida nenhuma, que traz bons retornos, né? E quando comparado a outras classes de ativos, né, também tende a ser um portfólio com um nível de volatilidade, de risco um pouco mais ajustado, né, um pouco mais conservador, o que também eu acho que condiz com o tipo de portfólio que a gente está tratando aqui dos clientes que a gente com os quais a gente está conversando aqui, certo? Falando especificamente do momento agora, né, eu acho que a minha apresentação trouxe aspectos muito parecidos com a do Gustavo, né? Ou seja, a gente enxerga bons momentos, né? Ou seja, você tem ali oportunidades nos juros nominais, na taxa, na curva pré, como ele falou, nos juros reais, né? Em todos os ramos da curva. Eu especificamente foquei um pouco mais na parte longa, quis ser um pouco mais
específico ali, porque de fato é hoje uma tese que a gente tem discutido bastante aqui na Bradesco Asset, e é onde a gente tem colocado um pouco mais de risco nos nossos portfólios, especialmente os de previdência, né? Então, assim, eu acho que é importante, né? Eu acho que faz todo sentido, mesmo imaginando um ciclo eventualmente de início de queda de juros ali no ano que vem, a gente ainda provavelmente vai estar falando de, por um tempo, uma Selic de 2 dígitos, né? Então, assim, isso é um patamar alto, né? Isso faz com que os investimentos pós-fixados, as estruturas pós-fixadas, continuem tendo a sua atratividade, seja ali algo tão simples quanto LFTs, por exemplo, que são do Tesouro, ou mesmo as emissões privadas, né? Ou seja, você acaba tendo um retorno final bastante atrativo, justamente porque o juro base é muito alto, né? Eu acho que eles vão continuar desempenhando um bom papel. O fato é que se a gente, de fato, conseguir caminhar para algo mais razoável em termos de juros reais, em termos de expectativas de inflação, o Banco Central continuar fazendo bem o trabalho dele e caminharmos para um país um pouco mais normal, muito provavelmente a gente vai ter ganhos de capital nessas classes, o pré-fixado e o juros real. Por quê? Porque a gente vai ter fechamento de taxa. Então, além de você ter um carrego pode ser positivo, você vai ter muito provavelmente um ganho de capital vindo dessa fechamento de taxa e, obviamente, quanto mais estendido for o prazo, maior é o impacto desse ganho de capital dada a duration do seu portfólio. Então, assim, eu acho que é importante que as políticas de investimento mantenham aí uma parcela razoável em renda fixa e acho que um pouco mais aí, talvez nessa renda fixa ativa, ou seja, nessa renda fixa que busca transitar entre essas diferentes oportunidades que a gente tratou aqui, eu e o Gustavo, né? Então, acho que é um momento extremamente oportuno. Vou de novo falar da parte da inflação, é, porque eu acho que, além de te dar proteção caso a gente tenha algum desarranjo e voltemos a ter inflações mais altas, então o juro real nesse sentido te protege, né? Quanto porque eu acho que de fato chegamos num patamar que de certa maneira é insustentável, né? Então a Andressa na apresentação dela falou de um juros real neutro em torno de 6, a gente está falando, né, em juros reais aqui na média, sei lá, acima de 8. Então assim tem um espaço para fechamento aí, né? Eu acho que é um espaço que talvez demore um pouquinho para acontecer, tem que ter um pouco de paciência e um pouco de estômago às vezes, né, Fernando? Assim, vai ser um período de volatilidade. Historicamente no Brasil, anos de eleição são anos de volatilidade, né? Então, eu acho que tem que estar preparado para isso, né? Ajustar bem aí o risco dos portfólios para poder navegar nisso aí com um pouco mais de tranquilidade, mas a minha perspectiva ela é positiva nesse sentido. Eu acho que a gente tem muito prêmio ainda, eu acho que tem muita coisa ruim, vamos assim dizer, precificada, né? Como eu disse, tem muitos dos patamares a gente viu só em momentos onde o Brasil estava praticamente quebrado. E se você for lá e comparar, poxa, hoje em dia a gente está com a curva de juros aí, a Selic mais alta do que foi no período do impeachment da Dilma, o câmbio está certamente corrigido pela inflação num patamar muito menor. A bolsa, a gente está falando da bolsa que bateu recorde agora, e lá provavelmente era algo em torno de 40, 50 mil pontos, então assim, a gente mais do que dobrou. Então assim, muitos ativos eu acho que têm hoje um comportamento, um nível de preço bastante díspare do que foi em outro momento, como esse que a gente está vendo agora, e aí, de novo, chamando a atenção para essa parte dos juros real que de fato até me incomoda, eu acho que a gente está num patamar muito estressado, né? Obviamente, temos questões técnicas para isso, que foi um pouco do que eu trouxe no meu material. Perfeito. Obrigada, André. Gustavo, quer complementar? Claro. Bom, falando um pouco da renda fixa como portfólio, assim, eu entendo que a diversificação ela sempre agrega, né? Ela diminui a volatilidade do portfólio, traz às vezes algumas oportunidades de dar uma apimentada, né? De você ter um retorno mais expressivo, talvez com um risco menos, né, correlacionado, mas no Brasil, historicamente
eu concordo aí com a afirmação do André, a gente tem juros, né, muito elevados e a renda fixa acho que acaba trazendo um papel dominante e realmente muito relevante num portfólio, principalmente quando você olha nos portfólios de mais longo prazo. É, e mesmo dentro da renda fixa, né, você tem uma gama muito relevante de opções, onde você pode, dependendo do momento do ciclo e do ciclo que você se enquadra, você ser mais defensivo, tendo, por exemplo, quando você tem o prêmio, o nível dos juros num patamar muito baixo, você pode ir, por exemplo, para uma LFT, né, onde você não vai sofrer com uma abertura de taxa de juros, e quando você está no outro lado do ciclo, né, que é o que eu imagino que a gente esteja hoje, você pode capitalizar tendo investimentos, né, num papel pré-fixado, que apresenta hoje, acho que é o maior nível de prêmio entre as classes de ativos, porém, olhando, ele tem uma limitação ali, né, uma liquidez ali no máximo 10 anos, né, então é uma coisa um pouco, é um horizonte meio curto, né, dependendo do passivo. Então, as NTNBs, acho que até ajustando ao risco, acabam sendo hoje a classe mais interessante de, de risco-retorno, principalmente para um investidor que consegue navegar em um horizonte de uma volatilidade um pouco maior, né? Acho que ano que vem ele traz dois componentes muito importantes. O primeiro deles é a volatilidade que vai vir com a eleição, e acho que independentemente do que aconteça, né, a gente vai ter momentos bons e ruins. E um segundo momento é justamente o ciclo de corte de juros. Acho que até algo que contrasta muito nas últimas duas reuniões do Copom, todas as variáveis evoluíram favoravelmente, acho que principalmente o câmbio. Então, acho que se eu chegasse aqui e falasse para vocês que o câmbio estaria a 5,35, tendo batido 5, abaixo do 5,30 no melhor momento, acho que você tá louco, né? Acho que não existe, sendo que a gente no ano passado bateu ali 6,20, né, de câmbio. Mas enfim, com essa evolução tão positiva, tirando o mercado de trabalho, as casas hoje têm mudado a perspectiva de início de corte de juro, que você tinha um ímpeto, né, de antecipar, pode ser dezembro, e acho que não está totalmente fora se a gente continuar vendo uma performance positiva do real. E, e se você começar a ver algum sinal do mercado de trabalho mais fraco, que dado o nível que a gente tem de inadimplência, enfim, e as outras variáveis, acho que é um cenário possível de acontecer, acho que tem uma probabilidade que aconteça esse ano um pouco menor, mas assim, vai começar ou em janeiro ou em março, acho que esse patamar que a gente se encontra, ele realmente acaba não sendo sustentável, e isso olhando como o mercado mesmo está reagindo a esse nível de aperto. Então, e ciclos de queda de juro, em geral, eles trazem um apetite a risco relevante, sendo que, inicialmente, a gente está falando de um ciclo que não é nem sequer para você ir para uma taxa estimulativa. A gente está falando mais um ajuste, né, que nem foi comentado, né, uma taxa neutra de 6, uma inflação que seja 3,5, 4, a gente está falando de um juro neutro de 10%. Então, só para a gente chegar nesse juro neutro, a gente teria 5% de espaço de queda. E quando a gente vê precificação de mercado, a gente vê que está precificado um pouco mais de 2%. Então, acho que quando a gente virar essa chavinha aí de agora realmente o Banco Central vai cortar os juros, vai acontecer exatamente o oposto que aconteceu desde a última reunião do Copom, porque na última reunião do Copom, mesmo, né, e é isso que a gente não nem comentou muito, mas a gente tem o Banco Central norte-americano, que é a base de juro global, num ciclo de queda. Lembrando que no final do ano passado ele estava em 5% a taxa básica lá, foi cortado ali em 1%, conseguiram cortar 1% e já foi entregue agora 25 bips de queda, com perspectiva de até o final do ano mais dois cortes de mesma magnitude.
Então, quando a gente vê o nível de juro local contra todos os peers, é uma disparidade muito relevante, porque aqui mesmo na América Latina, praticamente todos os países já passaram por um ciclo de queda e o Brasil ainda está num ciclo, né, que encerrou agora, na última reunião, o ciclo de alta. Então, tudo isso para falar que eu vejo, pode ter volatilidade, sim, mas a gente sai de um patamar que me parece que é um banco central que vai ser o mais duro possível para ganhar credibilidade. Ele tem ganho bastante credibilidade até o momento que fala, poxa, não tem como mais, vamos cortar. E eu acho que a gente pode ter um ciclo, mesmo que de ajuste, mais profundo do que a gente vê hoje, o que deve beneficiar as diversas classes de ativo. E só no ponto da diversificação, eu acho que o juro real hoje é superior à bolsa. Acho que bolsa é interessante naquela linha de diversificação, mas olhando, né, o B35, o NTN-B35 contra a bolsa, parece que você abriu uma boca de jacaré ali de rentabilidade que pode corrigir para frente. Obrigada, Gustavo. Olha, nós recebemos aqui uma pergunta, e aí vocês ficam à vontade para responder. A pergunta é a seguinte: se o prêmio na renda fixa pré-real irá ou não implicar um alfa nas carteiras, depende basicamente do resultado da eleição presidencial? Aí, não sei, André, se quiser comentar também. Bom, é, vou tentar ser o mais agnóstico possível aqui, no sentido de falar sobre o resultado de um lado ou de outro, né? Eu acho que existem, obviamente, vertentes, né? Então, acho que se a gente mantiver, por exemplo, tivermos uma reeleição do Lula e a gente continuar tendo uma política econômica como essa que a gente tem agora, talvez o caminho seja um pouco mais tortuoso do ponto de vista dos ativos de risco, no sentido de ficar mais distante a percepção de uma resolução do nosso problema fiscal, por exemplo, né? Então, assim, se a gente continua imaginando que essa preocupação fiscal, ela numa reeleição do governo do Lula, continua sendo algo muito latente, como tem sido, talvez tudo bem a gente não tenha uma solução, desculpa, talvez ele não tenha um caos fiscal e a gente não quebre o país, mas a solução, sem dúvida nenhuma, fica mais distante. Se isso é verdade, o prêmio de risco que o país vai ter é maior, né? Talvez a gente tenha que conviver com taxas de juros mais altas e assim por diante, mas ainda assim acredito que o patamar que a gente está agora é um patamar bastante esticado, ou seja, é um patamar de estresse, né? Então, alguma arrumação, mesmo que seja uma reeleição, ela vai ser feita em 2027, pelo bem ou pelo mal, ou seja, chega uma hora que a realidade se impõe e você tem que ir lá e fazer algum tipo de ajuste, né? Acho que se a eleição for do lado de um centro-direita, que tem uma visão política, desculpa, uma visão econômica diferente, né? Eu acho que essa arrumação acontece de uma maneira mais natural e os problemas que a gente hoje vê como sendo relevantes, eles vão ser mais rapidamente endereçados e aí talvez você tenha um desempenho mais contundente, né? Mas ainda acredito que prospectivamente o cenário é positivo, ou seja, eu acho que de uma maneira ou de outra é, o nível que a gente vive hoje, ele não se sustenta. Então, assim, eu acho que, como eu falei, taxas de juros reais a níveis de 8%, elas não são razoáveis para o país. Então, em algum momento, esse freio de arrumação acontece, de um lado ou de outro, né? Aí é tudo uma questão de quão rápido isso é feito e a intensidade com que é feito. Deixa para o Gustavo complementar. Uhum. Assim, concordo totalmente. Sem juízo de valor, o que a grande preocupação do mercado é como vai ser endereçado o fiscal, né? A gente tem um nível de dívida ali em torno de 78, 80% já do PIB e com patamares de taxa que você dificulta muito
você pagar isso. Então, independentemente de quem ganhar, eu acho que vai precisar ser feito um ajuste. Esse ajuste pode ficar mais óbvio para o mercado mais cedo, pode demorar um pouco mais, dependendo, enfim, da perspectiva de quem que vai ganhar a eleição. Mas, de qualquer jeito, acho que ganhando a eleição, você está num nível que tem que arrumar a casa. E arrumando a casa, daí é aquilo, né? Pode ser com mais bumps ali, com uma dificuldade maior, ou pode ser um movimento mais óbvio, mais forte. Isso vai impactar em preços finais diferentes, mas do patamar que a gente está hoje, acho que, independentemente de quem ganhar, tem uma perspectiva de que você tenha um endereçamento do fiscal e, com isso, os prêmios aí cedendo, e acho que cedendo de forma relevante. Uhum, perfeito. Olha, a gente tem um tempinho aí para mais uma pergunta que eu também queria ouvir um pouquinho de vocês. É a opinião de vocês, se a renda fixa ela ainda continua sendo protagonista ou ela vai ainda ou ela vai dividir espaço cada vez mais com outros ativos. Olhando, porque assim, quando a gente fala, né, dos investimentos das entidades de previdência, a gente está olhando a longo prazo, né? Então, qual que é a visão de vocês? Sobre essa questão. Se Bom, quiser Fernanda, começar, o André, por favor. correndo o risco de ser repetitivo, né? Mas assim, quando a gente fala de fundos de investimentos de previdência, aposentadoria, assim, é mais do que razoável que uma parcela daquilo esteja é, em renda fixa, em especial esteja atrelada à inflação, para que você, né, de certa maneira, é, contribua para que seu contribuinte ali, o seu participante, mantenha o seu poder de compra quando se aposentar, né? Então, assim, eu acho que conceitualmente é inegável isso, né? Aí tem momentos, ou seja, circunstâncias, eu acho que as atuais são se constituem como sendo uma dessas, ou seja, que fica ainda mais atrativo, ou seja, se eu pudesse colocar mais NTNBs na carteira a 8% de juros reais, se a gente lembrar quando isso aconteceu, foram pouquíssimas vezes na história, como eu coloquei ali para vocês. Então, assim, esse nível que a gente está encontrando agora é um nível extremamente sui generis. Não acontece sempre, né? Então me parece uma boa oportunidade. Claro que, à medida que tudo melhora, e aí trazendo de novo um pouco da questão anterior, e certas questões são endereçadas, é natural que você tenha também um bom desempenho de outras classes de risco, né? Então, assim, bolsa, por exemplo, né? Super é razoável que se tenha, né? O que a gente sempre precisa ter e uma consciência muito grande quando monta os portfólios, né? É fazer uma boa alocação de risco, ou seja, quanto eu quero trazer de volatilidade para minha carteira, porque essa é a medida de risco que a gente mais fala, né? Quanto dessa volatilidade da minha carteira eu quero que seja advinda de uma ou outra classe. E o Gustavo colocou muito bem, a diversificação ela é essencial. Na verdade, ela é o único almoço de graça que tem no mercado, com a questão matemática. Então, você diversifica, na medida que você consegue colocar portfólios que sejam de baixa correlação, você aumenta a chance de ter uma jornada melhor e ter um desempenho melhor da carteira em termos de o quanto você entrega de retorno vis-à-vis o que você gerou de bumps ao longo do caminho, né? Como ele colocou, essa volatilidade realizada, né? Então, assim, eu acho que tem que ter a diversificação, né? O que vai fazer com que os investimentos em renda fixa sejam bons, certamente também afeta outras classes de ativo, mas eu realmente acredito que, dados os patamares atuais, né, seja de juro real, como eu falei, na média trabalhando a 8%, seja de juro nominal, que a gente está falando de 15% de Selic, seja um ou seja outro, a gente está falando de fato de níveis extremamente esticados. Então parece que existe aí uma certa assimetria, né, onde você pode coletar bons ganhos, lembrando que aí sim talvez sejam ativos que intrinsecamente carregam uma volatilidade um pouco menor que outros. Então eu gosto muito da participação da renda fixa dentro deste portfólio. Acho que se você vai lá e opta por ter gestores que fazem uma gestão ativa disso, você consegue ir, de certa maneira, navegando entre esses diferentes
nesses diferentes cenários, entre as diferentes oportunidades. Então, você caminha um pouco para o juro real, depois para o juro nominal, às vezes para a parte um pouco mais pós-fixada, né? E vai tentando de uma maneira um pouco mais tática e deixando o portfólio ainda mais versátil e melhor. Acho que é Perfeito. Perfeito. isso. Gustavo? Complementando, acho que o que daria para adicionar, né? Acho que olhando o ativo e o passivo realmente, né? Que Mais eu comentei, versátil e melhor. Acho que é faz isso. todo sentido. E a classe, acho que a renda fixa vai continuar dominante, né? A diversificação é importante e acho que a renda fixa, olhando principalmente título público e gestão ativa, é muito importante nesse ciclo, porque também os spreads de crédito eles passam a estar muito amassados. E com um spread de crédito muito amassado, você primeiro tem que procurar, eu concordo, uma gestão ativa para isso, para se proteger o máximo possível. E se você for fazer uma transição, né, balanceando o seu portfólio, justamente acho que se tem uma possibilidade de você fazer uma alocação num IMAB, num IMAB5, um fundo ativo, ou mesmo um fundo tradicional de risco, que vá controlar essa volatilidade e ter uma perspectiva de retorno excessivo em um ambiente que pode ser bem benigno, é, enfim, eu acho que é uma estratégia bem vencedora. Isso. Perfeito. Obrigada. Excelente discussão. Eu acho que a gente conseguiu aqui trazer uma visão bem completa, né, sobre o cenário de renda fixa, tanto do ponto de vista macro como das estratégias, né, e principalmente refletir, né, sobre o papel dessa classe de ativos na diversificação e na busca do equilíbrio de risco e retorno aí do portfólio das entidades, né? André, Gustavo, muito obrigada pela participação de vocês, pelas contribuições ricas, e a gente vai seguir aqui com a nossa programação, então eu vou passar a palavra para o Marco Túlio.